Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pisou no Brasil novamente após 8 anos. Ele participou de um encontro com o presidente Lula que classificou a reunião como um momento histórico. No Judiciário, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação do ex-deputado Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. No noticiário internacional, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou que vai dissolver o parlamento do país e convocar novas eleições gerais após sofrer uma derrota importante contra a extrema-direita no país. E no esporte, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou os primeiros jogadores envolvidos em manipulação de apostas. O ex-jogador do Vila Nova, o volante Marcos Vinícius, mais conhecido como Romário, foi banido do futebol. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha conseguido descansar neste final de semana, porque temos muitas informações essa semana por aqui, viu? Já adianto que o clima vai esquentar lá em Brasília. E eu começo essa edição contando para você que o presidente Lula recebeu hoje aqui no Brasil a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E há 8 anos que Maduro não pisava aqui no Brasil, para ser mais exata, desde 2015, quando ele esteve na posse do segundo mandato de Dilma Rousseff. E desde o governo Bolsonaro, as relações entre os dois países foram rompidas, a ponto de ter uma ordem que proibia o presidente venezuelano de pisar em solo brasileiro. Até por isso que o presidente Lula classificou esse encontro de hoje como momento histórico. Após se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Lula saiu em defesa da Venezuela e criticou os Estados Unidos por aplicar sanções ao país que é comandado por Maduro. Em declaração à imprensa, tanto Lula como Maduro reforçaram as críticas às mais de 900 sanções que foram impostas à Venezuela. Lula até chegou a comparar o bloqueio com uma guerra e disse que as medidas impostas pelos Estados Unidos é pior do que um conflito. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. A guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. No encontro, os dois também reforçaram o discurso de que há um preconceito contra a Venezuela por causa de uma disputa de narrativas. Nicolás Maduro falou até em perseguição. A suspensão de todas as sanções e medidas coercitivas contra a Venezuela e contra todos os países que sofrem esse tipo de sanção em nossa América, pois o mundo que está sendo criado não deve mais ser marcado por perseguições, sanções econômicas, essa chantagem do dólar. Só para te situar nesse contexto aí geopolítico, quando o presidente Maduro e também o presidente Lula falaram em disputas de narrativas, é porque os oposicionistas ao governo Lula criticam essa posição de aproximação do Brasil com o governo venezuelano, porque eles argumentam que a Venezuela é uma ditadura e que Maduro enfraqueceu as instituições democráticas do país. Bom, nesse encontro aí, Lula também prometeu retomar a compra de energia da Venezuela, mas essa medida ela depende de apoio de investidores brasileiros. Essa decisão aí sofre uma reticência porque a Venezuela busca aproveitar a venda de energia para o Brasil para quitar pelo menos parte da dívida que tem com o nosso país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai criar um grupo de trabalho para renegociar essa dívida, mas ele não falou em valores, ou seja, não sabemos quanto a Venezuela deve para o Brasil. Esse encontro aí de Lula e Maduro acontece um dia antes da cúpula de países da América do Sul. Esse encontro vai acontecer nesta terça-feira em Brasília. Lula já adiantou hoje e disse que o Brasil vai propor que os países criem um mecanismo de integração
como um fórum de debates e também negociem como um bloco com outros países do mundo para fortalecer a América do Sul. Acho que esse momento é importante por muitas coisas, mas uma delas é porque a América do Sul ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perduram mais de 500 anos. Ou seja, nós estamos há 500 anos sempre lidando com a pobreza. Eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul vai voltar a crescer do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista empresarial. No Judiciário, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou por 3-2 uma condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Esse nome é muito conhecido porque Eduardo Cunha chegou a ser o presidente da Câmara dos Deputados, o todo-poderoso, e também rival de Dilma Rousseff, porque na época ele colocou um processo de impeachment para a votação dos deputados. Depois disso, ele acabou sendo preso, até por causa dessa condenação da Lava Jato. Ele foi sentenciado pela Justiça do Paraná a quase 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal diz que o ex-deputado foi beneficiado por um suposto pagamento de propina nos contratos de construção de navio-sonda da Petrobras. Esse acordo teria sido fechado entre a Petrobras e também o estaleiro Samsung. Os ministros analisaram no plenário virtual uma ação da defesa de Eduardo Cunha contra essa condenação da Lava Jato. Os advogados argumentaram que a sentença violava o entendimento do próprio STF de que cabe à Justiça Eleitoral julgar os casos de Caixa 2, mesmo quando relacionados a outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2019, a maioria do plenário do STF entendeu que a Justiça Eleitoral, por ser especializada, tem prevalência sobre a justiça comum, seja federal ou estadual, para analisar esses casos de crimes eleitorais que estão conectados. Por causa aí desse entendimento que foi feito lá atrás, o STF determinou hoje o envio dessa investigação para a Justiça Eleitoral. Agora cabe ao novo juiz do caso decidir se restabelece ou não a condenação de Eduardo Cunha, além também de validar as provas ou decidir se esse caso vai ser retomado, mas da estaca zero. Em nota, os advogados que defendem o ex-deputado afirmaram que a decisão do Supremo fez justiça e confirma aquilo que a defesa sustenta desde o início do processo, de que Eduardo Cunha, assim como outros inúmeros réus, foi vítima de um processo de perseguição abusivo, parcial e ilegal e julgado por uma instância que é incompetente. Ainda falando sobre o Judiciário, hoje o Supremo Tribunal Federal formou maioria para aceitar denúncias e transformar em réus mais 131 acusados de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os ministros analisaram o 6º bloco de acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República contra os estimuladores e os autores dessas manifestações golpistas. Até agora, o STF já recebeu denúncias e transformou em réus 1.044 envolvidos com esses protestos antidemocráticos. Ao todo, a PGR apontou ao STF indícios de crime contra 1.390 investigados. E para fechar aqui o nosso giro do Judiciário de hoje, a Defensoria Pública da União pediu à Câmara dos Deputados a rejeição integral do projeto de lei que define o marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas. Esse projeto ele deve ser votado nos próximos dias pela Câmara dos Deputados. E esse pedido aí da Defensoria Pública da União está em uma nota técnica que foi enviada diretamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o texto, a proposta representa grave violação dos direitos humanos e contraria os deveres do Brasil na Convenção da ONU sobre a prevenção e a repressão do crime de genocídio. Conforme a tese do marco temporal, podem ser demarcadas apenas as áreas que eram ocupadas pelos indígenas no momento em que a Constituição foi promulgada em outubro de 1988.
Agora eu vou falar sobre a política carioca, porque você lembra do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella? Então, a Justiça Eleitoral determinou ontem a cassação do mandato dele como deputado federal e a aplicação de multa de R$433 mil. Essa decisão aí é da juíza Márcia Santos Capanema de Souza e é resultado de uma ação do PT e do PCdoB em 2020. Crivella é acusado de montar um esquema para impedir reportagens sobre a saúde da cidade na época em que ele era prefeito do Rio de Janeiro. Esse caso ficou conhecido como Guardiões do Crivella. Os partidos afirmam que ele montou um esquema para monitorar e impedir a interlocução de cidadãos com profissionais de imprensa, com o objetivo aí de barrar informações sobre o sistema de saúde do Rio de Janeiro em período eleitoral. Para isso, Crivella usou servidores públicos municipais que ficaram conhecidos como Guardiões do Crivella. Hoje, a defesa do deputado federal Marcelo Crivella, que é do Republicanos, recorreu dessa decisão da Justiça, que mandou cassar o mandato dele. O advogado Márcio Vieira disse que a sentença não tem efeito imediato e que o processo segue sob sigilo. A juíza, que determinou a cassação do mandato de Crivella, destacou que a decisão tem caráter pedagógico preventivo e também demonstra o repúdio à conduta moral e ilegal perpetrada. Em nota, a defesa de Marcelo Crivella diz que uma juíza eleitoral de primeira instância não tem competência para cassar o mandato de um deputado federal. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro precisa reconhecer essa condenação. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente e ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país. E em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para a instalação de painéis solares para sua casa e negócios que são sujeitas à análise. Conheça mais em bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, por acaso você já ouviu falar no golpe dos nudes? Não ouviu? Eu vou explicar aqui para você. Esse golpe tinha como alvos homens, geralmente mais velhos, que eram atraídos nas redes sociais por mulheres. E durante as conversas, as vítimas trocavam fotos íntimas. E aí, em seguida, uma terceira pessoa entrava na conversa e dizia que a mulher era, na verdade, uma menor de idade e começava aí a cobrar dinheiro para que o homem não tivesse as suas fotos expostas. Esse esquema era tão sofisticado que os criminosos criavam até uma delegacia fake para exigir dinheiro de vítimas. Eles filmavam a encenação do momento em que seria feito o registro da ocorrência por pedofilia contra as vítimas de estelionato e delegacias falsas da Polícia Civil foram descobertas em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Esse esquema aí que eu tô contando para você foi tema até do programa Linha Direta da TV Globo na quinta-feira passada. E hoje a Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez uma grande operação e prendeu 33 suspeitos de participar de uma organização criminosa que aplicou esse golpe dos nudes em 12 estados brasileiros. As prisões ocorreram em 11 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e, segundo a polícia, 7 pessoas já estavam presas em cadeias e eles aplicavam esse golpe de dentro da cadeia. Desde o começo da investigação policial, há quase um ano, pelo menos 140 pessoas foram presas só no Rio Grande do Sul. Os suspeitos atraíam empresários, médicos e até políticos. E a investigação identificou 80 vítimas do golpe em todo o país. Só uma delas teria perdido mais de R$100 mil. O prejuízo total chega a R$5 milhões.
A Polícia Civil descobriu ainda que uma adolescente de 17 anos foi aliciada pela organização criminosa. Ela se fotografava, recebia entre R$100 e R$200 por um pacote de imagens e as fotografias eram usadas no esquema. E a suspeita também do aliciamento de outras adolescentes e também de jovens de 18 ou 19 anos que se passavam por menores de idade. A organização criminosa ela é suspeita dos crimes de extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. Na economia eu tenho um lembrete importante, é aquele lembrete que é chato, mas é necessário. Você já entregou aí a sua declaração do imposto de renda? Se você não entregou ainda, corre porque o prazo termina quarta-feira, viu? Segundo a Receita Federal, quase 6 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. Mas se por acaso você fez o seu dever de casa e já entregou, fique atento também, porque hoje em entrevista ao Jornal da CBN, o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, explicou que as pessoas que já enviaram a declaração podem conferir se não há necessidade de fazer alguma correção, porque o fisco divulga o resultado um dia após a entrega. Mas é necessário que o contribuinte tenha uma conta gov.br, ouro ou prata, para ter acesso a essa informação. Na página da Receita tem um lugar lá chamado Meu Imposto de Renda, onde ele vai clicar lá, ou dentro do portal do ECAC, clica, informa sua conta GovBR e pronto. Agora, o caminho mais fácil é pelo celular. Baixando o app Meu Imposto de Renda e de cara já vão vir todas as declarações que você apresentou, as 5 últimas, com a situação de cada uma delas, né? Então, se tiver alguma pendência, se estiver em fila de espera, se estiver aguardando a restituição, se já tiver saído a restituição também, e vai estar essa informação lá. O auditor fiscal José Carlos da Fonseca lembrou também durante essa entrevista que as pessoas que precisarem fazer alguma correção vão perder o lugar na fila da restituição. Digamos que eu tenho entregue minha declaração no 10 de abril. Se eu retificar hoje, dia 29, o que vai acontecer é que a minha data de entrega passou a ser dia 29. Se eu tinha alguma prioridade porque entreguei primeiro, eu fui para o final da fila. Senão todo mundo entregaria tudo no primeiro dia, né? E depois sairia retificando. Não, o correto é a última declaração que foi entregue. E atenção aqui, a Receita Federal informou hoje que um novo golpe que circula por meio de mensagens usa indevidamente o nome da Receita Federal para fazer o contribuinte acreditar que erros já foram detectados na declaração do imposto de renda. Os golpistas alegam que é preciso corrigir as informações até o dia 31 de maio e, para dar veracidade às alegações, eles disponibilizam uma espécie de link que é malicioso, afirmando conter informações detalhadas sobre o procedimento para correção dos erros em um suposto arquivo PDF. O problema é que, ao clicar em links suspeitos ou responder essas mensagens fornecendo informações pessoais, os contribuintes acabam expondo seus dados. Assim, quadrilhas especializadas em crimes pela internet podem obter informações fiscais, cadastrais e financeiras das vítimas, realizando compras ou fazendo até transações bancárias ilegais. Por causa desse novo golpe, a Receita Federal reforçou hoje que nunca envia comunicações por WhatsApp, e-mail ou mensagens de texto solicitando a correção de possíveis erros em declarações por meio de links. Então, por isso, desconfie de mensagens de origem desconhecida que pedem essas informações pessoais. Se por acaso você tem alguma dúvida ou ainda não entregou a sua declaração de imposto de renda, eu tenho uma dica muito boa para você. Hoje os nossos apresentadores aqui da CBN, o Milton Jung e a Cássia Godoy, fizeram uma live no canal da CBN no YouTube com especialistas que tiraram dúvidas dos ouvintes sobre a declaração do imposto de renda. Vale muito a pena você conferir, esse conteúdo está disponível no canal da Rádio CBN lá no YouTube. E aproveitando que eu estou aqui na área de economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,52% aos 110.333 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,012. Já o euro encerrou o dia com uma alta de 0,29%, cotado a R$ 5,369.
No noticiário internacional, do nada, uma crise política na Espanha estourou hoje. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou nesta segunda-feira que vai dissolver o parlamento do país e convocar novas eleições gerais. Essa decisão aí, que foi inesperada, mas ela é prevista na Constituição espanhola, significa na prática que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez pediu demissão do cargo. Isso aconteceu após o partido dele, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, sofrer uma dura derrota nas eleições regionais que foram realizadas neste domingo. O Partido Conservador PP, que é o Partido Popular, fez alianças com a extrema-direita espanhola e tirou dos socialistas o controle de quase todas as regiões do país, incluindo a Comunidade de Madrid, além do governo de 7 das 10 maiores cidades da Espanha. Após essa derrota significativa, o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez fez um pronunciamento nesta segunda-feira e reconheceu a responsabilidade na derrota do partido dele e diz ter decidido convocar novas eleições para que o povo espanhol tome a palavra para decidir o rumo político do país. O premier disse que as novas eleições vão acontecer no dia 23 de julho, mas não disse se ele vai concorrer ao cargo novamente ou não. Pelo calendário convencional, as eleições gerais ocorreriam no final deste ano, mas com o adiantamento anunciado nesta segunda-feira, o Congresso dos Deputados e do Senado do país vão ser dissolvidos a partir desta terça-feira. Do ponto de vista político, a Espanha vem enfrentando desafios por causa da inflação alta, mas há também uma insatisfação de parte da população com as políticas de Sánchez, que governa com uma aliança com o Podemos, que é de extrema esquerda. Só para você entender melhor como é que funciona o regime democrático político por lá, a Espanha é uma monarquia parlamentarista e o rei é o chefe do Estado, que é responsável pelas Forças Armadas, e ele também reconhece o primeiro-ministro, além de aceitar ou não a sua demissão, mas ele não interfere nas decisões do poder executivo. Já o premier do país tem a função de ser chefe de governo e é escolhido pelo parlamento, que é eleito pelo voto popular. Pedro Sánchez comanda a Espanha desde 2019, depois das eleições que também foram convocadas às pressas antes da hora. E no esporte, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, começou a condenar hoje os primeiros jogadores envolvidos em manipulação de apostas. A primeira comissão disciplinar do STJD condenou os jogadores Marcos Vinícius Alves Barreiras, conhecido como Romário, e Gabriel Domingos. Eles estão envolvidos no esquema de manipulação de resultados quando eles jogavam no Vila Nova. O caso foi descoberto durante a primeira fase da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O volante Marcos Vinícius, mais conhecido como Romário, ele foi banido do futebol pelo STJD. Ele também, que é ex-jogador do Vila Nova, foi multado em R$25 mil por participar desse esquema aí de manipulação. Já o ex-companheiro de Romário, no time goiano, o Gabriel Domingos, também foi punido, mas foi com uma pena menor. Ele não chegou a ser banido do esporte. Ele foi condenado a 720 dias de suspensão, cerca de 2 anos. Além disso, ele vai ter que arcar com uma multa de R$15 mil. Em ambos os casos, a decisão ainda cabe recurso. O caso que começou a ser julgado hoje foi a partida entre Vila Nova e Sport pela última rodada da Série B de 2022. Naquele dia, os jogadores do Vila Nova deveriam cometer um pênalti de propósito e Romário foi o primeiro que foi procurado pela quadrilha e recebeu R$10 mil com a promessa de receber outros R$140 mil após a partida. A princípio, ele cometeria esse pênalti, mas após as apostas já terem sido feitas, ele descobriu que não jogaria. E aí ele tentou aliciar outros jogadores, mas ele não teve sucesso. Um dos apostadores entrou em contato então com Gabriel Domingues, que aceitou cometer o pênalti, mas depois voltou atrás. Mas ele já havia emprestado a conta bancária para que Romário recebesse o sinal do valor.
Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são da Débora Gonçalves, a Debs. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.